Pois o ensino profissional começou em 1989, portanto houve um ano de preparação prévia. Em 88 foi criado o GETAP, que foi uma direção-geral nova, e preparou-se, fez todo um esforço de preparação de lançamento desta nova política educacional. Começamos com a criação de um enquadramento normativo e começamos também por mobilizar muito a sociedade civil portuguesa para criar este tipo de ensino. Foi algo que, de certo modo, foi surpreendente. Nós tínhamos acabado o ensino técnico em Portugal, logo a seguir ao 25 de Abril, porque era um ensino muito discriminatório e foi banido do sistema de ensino, mas depois os alunos, para estudar, precisavam de ter várias oportunidades para fazer os seus estudos, não podiam ficar ali à espera de ter o liceu, não é? O ensino liceal como única saída para os jovens. E então nós fizemos inquéritos aos alunos do 9º ano, portanto ouvimos muitos alunos durante 2 anos seguidos e havia um desejo de uma parte muito importante dos alunos de perseguir estudos em áreas profissionais e técnicas. Perto de 28, 30% dos alunos. E nós, então, decidimos mesmo avançar, quisemos assegurar a sustentabilidade desta medida de política. De facto, poucas medidas de política têm 33 anos de vida em Portugal, mas fizemos uma negociação política, portanto, era um governo na altura do PSD e fez-se uma negociação política com o PS, com o PC, no sentido de criar um espaço para desenvolver este tipo de ensino em Portugal. Não era obrigatório fazer, mas fez-se, no sentido também de assegurar essa sustentabilidade ao longo dos anos. E entretanto, arrancou com muita participação da sociedade portuguesa, de autarquias, câmaras, criando as escolas profissionais, foi por aí que se começou, portanto, uma rede de escolas profissionais. Criaram-se 150 em 3 anos e tal. E essas escolas, muito ligadas às necessidades locais em todo o país, foram, digamos, a fonte de vida e de vitalidade deste sistema de ensino. E quando em 89 havia 3% de jovens que no fim do 9º ano faziam cursos diferentes do liceu, portanto, cursos técnicos ou artísticos, hoje são 40%. Portanto, foi uma aposta, foram precisos 30 anos, mais de 30 anos, mas de facto conseguiu-se fazer isso, que foi fazer erguer um novo modelo de ensino, que chamamos de ensino profissional, primeiro em escolas profissionais e que depois passou para as escolas secundárias e hoje está alargado em todo o país e portanto é uma resposta que hoje um jovem chega ao fim do 9º ano e não tem que ir para o liceu, para o modelo do ensino geral, pode fazer a sua formação em cursos técnicos, profissionais, artísticos, de mais variada ordem, e fazer essa opção não é nenhuma penalização, portanto, não constitui nenhuma penalização, pode continuar a estudar depois no ensino superior, se pretender, e fica com um diploma técnico numa dada área. Eu lembro-me, por exemplo, que na área multimédia, já que estamos aqui neste contexto, foram criados vários cursos nessa altura, bastantes cursos nesse domínio, que nunca tinha havido em Portugal e que formaram muitos jovens ao longo destes anos. E o que é certo é que, passados 33 anos, quase 500 mil de portugueses, de jovens portugueses, se formou nestas áreas profissionais e artísticas. Eu acho que é um dos principais, eu tinha aqui até como primeiro desafio que o ensino profissional tem hoje, é o desafio da reputação, porque nós continuamos a ter uma ideia bastante perversa, não é, de que o ensino profissional é bom e é muito importante, mas para os filhos dos outros. Portanto, há uma elite dirigente no país que considera que o ensino liceal e a universidade é que são a formação adequada para os seus filhos, para perpetuar as suas vantagens sociais, não é? E a questão é que, para muitos jovens que fazem esta formação, quando nós a marcamos do ponto de vista social como uma coisa que é para os filhos dos outros, não é? Para quem não pode mais, estamos a
à partida, a criar um quadro de reputação deste tipo de ensino que é muito prejudicial, não é? Porque no início nós tivemos muitos problemas em canalizar a população e os jovens, porque não havia, não é? Em 89, 90, 91, 92, como é que vamos levar os jovens e os pais a optar pelo ensino profissional? E fizemos campanhas enormes, distribuímos informação em todas as escolas, produzimos elementos gráficos lindíssimos que ainda hoje são, digamos, revistos com imensa saudade, porque estão muito bem feitos, e nós chegamos a toda a população do 9º ano para lhes explicar que havia outras possibilidades. E, de facto, isto pegou muito. Nós chegámos a ter escolas onde a população, como a inscrição era por ordem de chegada, onde havia 2 dias antes iam acampar para a frente da escola para conseguir um lugar na escola profissional. E, portanto, foi um movimento muito interessante nos anos 90 e depois isso foi-se perdendo. Quando isto alargou a todas as escolas secundárias, e como alargou precipitadamente, muito rapidamente, houve muitas escolas secundárias, antigos liceus, que nunca perderam essa lógica de ser um antigo liceu, chama-se escola secundária, mas há as técnicas e os liceus ainda hoje. Essas escolas que eram os antigos liceus criaram o ensino profissional e não se importaram muito, foram obrigadas a criá-lo, mas criaram-no porque era a forma de não perderem os alunos que tinham negativas até ao 9º ano e que podiam lá continuar a estudar na escola, mas nesses cursos que ninguém queria e que eram para os alunos com negativas. E, portanto, isso ajudou a criar de novo a ideia do ensino profissional para quem não tem capacidades de continuar a estudar no ensino liceal ou geral. Mas, portanto, nós temos esse desafio ainda hoje e o que é certo é que desde essa altura até hoje não houve mais por parte da elite dirigente do país, nomeadamente também no Ministério da Educação, uma luta pela dignificação do ensino profissional. Há uma campanhazita uma vez ou outra, mas quase não se percebe no meio do ruído todo que existe, é muito difícil. Mas essa é uma grande questão, é um grande desafio e que começa logo por uma questão simplicíssima, que é a linguagem. Nós dizemos, eu ouço isso permanentemente, claro que reajo sempre, que é o ensino regular e o ensino profissional. No ensino regular é assim e no ensino profissional é assado. O ensino regular, portanto, nós estamos a dizer indiretamente que o profissional é irregular. E, portanto, até na linguagem, nós atraiçoamos-nos até na linguagem. Isto são tiros nos pés, não é? Em relação ao que é... Porque o jovem que vai para um curso profissional e que aprende num curso profissional desenvolve-se, às vezes, tanto ou mais, do ponto de vista pessoal e humano, do que um jovem que vai para um curso geral. Portanto, a questão não tem nada a ver, aprende-se tanto manipulando coisas e construindo projetos, aprende-se às vezes até muito mais e mais integradamente e contribui mais para o desenvolvimento dos jovens do que propriamente estar sentado numa sala a ouvir os professores e a decorar coisas, a reproduzir no exame para entrar na universidade. Quer dizer, nós temos que ter, nós não podemos ter uma política educativa para os filhos da classe média e da classe alta e ter uma outra política educativa para os outros, não é? Quer dizer, eu acho que essa é que é a grande questão. Se nós queremos, de facto, uma escola democrática e justa, que foi para isso que o 25 de Abril também foi feito, temos de ter, de facto, uma escola que seja capaz não só de acolher todos lá dentro, mas depois de promover cada um deles. E eu acho que o ensino profissional teve esse grande papel ao longo destes 33 anos, foi de ajudar uma parte importante dos jovens a ter uma resposta, a ter um sítio onde estudar e serem eles próprios, não é? Eles e elas, cada um ser ele próprio e construir um percurso para a sua vida, um projeto para a sua vida. E o ensino profissional, de facto, hoje conseguiu esse objetivo, mas sempre com esse quadro de reputação que precisava de ser trabalhado. Nós funcionamos por representações, nós temos representações, expectativas, e é nesse quadro que é preciso trabalhar. A sociedade precisa de trabalhar isso em termos em cada autarquia, em cada município, mas também a nível nacional. O ensino profissional foi considerado bastante inovador em muitos domínios. Eu posso destacar 2 ou 3 apenas. Por um lado, foi um ensino lançado com uma forte participação da sociedade civil portuguesa. Nós contabilizamos na altura mais de 200 instituições
autarquias, associações locais, empresariais, associações comunitárias, muitas instituições que se envolveram no lançamento das escolas profissionais. E isso foi uma vitalidade enorme e também foi um fator de sustentabilidade, porque depois, eu lembro-me que em 95, 96 houve hesitações em continuar o ensino profissional ou não continuar, com a mudança de governo, e optou-se por continuar, porque também por uma razão, é que se aquilo tivesse sido uma iniciativa do Ministério da Educação feita na 5 de Outubro, era mais fácil eliminá-la. Mas como era uma iniciativa tomada por mais de 200 instituições da sociedade portuguesa, era muito difícil contrariar essa tendência. E depois também crescemos no início bastante rápido para criar um lastro que não fosse também fácil destruir. Depois, do ponto de vista pedagógico, tem elementos muito interessantes, como a grande ligação entre a teoria e a prática. É um ensino que tem uma vertente mais de formação sociocultural e científica e depois de formação técnica e oficinal, e que liga muito bem essas duas componentes. Depois, por exemplo, trabalha muito no contexto local, desenvolve projetos chamados provas de aptidão profissional, projetos ao longo do curso e depois a prova de aptidão profissional, que é um projeto que os alunos desenvolvem para responder a um problema da sociedade, que problemas desde poluição até problemas de saúde, os idosos, os fogos, portanto, a partir da realidade estudam os problemas e tentam encontrar soluções baseado nas aprendizagens que fizeram. E essas provas depois são debatidas publicamente com pessoas da comunidade que vêm fazer parte do júri. E, portanto, estes são alguns dos elementos que fizeram do ensino profissional um ensino que pôde crescer de uma forma inovadora no contexto educativo português. E também outra característica, mais do ponto de vista administrativo, é que as escolas profissionais contrataram os seus professores, estabelecendo regras, não é, gerais de admissão, e contrataram os seus professores. E esses professores hoje, e essas escolas ainda hoje, há perto de 170 escolas que continuam a contratar os seus professores e não há nenhuma colocação nacional desses professores. E funciona bem. Até hoje tem funcionado bem. Eu creio que são, assim, alguns pontos que evidenciam características específicas deste ensino. As escolas profissionais foram criadas por instituições locais e geralmente em cooperação, portanto, várias instituições que estabeleceram protocolos entre si para criar a escola profissional, sei lá, uma misericórdia, uma empresa, uma associação empresarial e uma autarquia, que se juntam e desenvolvem o projeto da escola profissional. Ainda hoje elas são, na sua grande maioria, projetos locais. E essas instituições escolhem os cursos, não é? E desenvolvem depois as provas de aptidão e os projetos ligadas aos problemas da comunidade e à situação da comunidade. Portanto, esse enraizamento local também é muito importante. Em primeiro lugar, esse da reputação. Eu acho que é muito importante que politicamente se trabalhe esta questão das representações. Que representação têm as pessoas quando se diz ensino profissional, pensam o quê? E começar a trabalhar isso. E por outro lado, cuidar de que o ensino profissional seja um ensino de qualidade. Portanto, sermos muito rigorosos no acompanhamento e avaliação para que se faça um ensino de muita qualidade e a inserção profissional depois seja feita também em condições adequadas, porque se estes jovens vão para o mercado de trabalho e não são, digamos, não são pagos adequadamente ou não têm capacidade de crescer do ponto de vista profissional, isso também isso compromete claramente o ensino profissional. E isso não tem acontecido, felizmente. Os jovens vão para o mercado de trabalho, muitas vezes estão a fazer os seus estágios finais dos cursos e já estão a ser apanhados pelas empresas, porque há muita falta de formação em muitos destes domínios. E, portanto, esta questão da reputação do ensino profissional é importante. Ensino geral, ensino profissional, é uma linguagem muito mais fácil e mais adequada do que falarmos em coisas regulares e irregulares dentro da oferta pública de educação. Um outro desafio é ao nível da orientação escolar e profissional. Por causa há uma competição grande dentro da rede da oferta de ensino profissional
e esse é outro desafio. Nós precisamos de ter, porque há ofertas privadas, ofertas públicas, há ofertas que se cruzam dentro do mesmo município, dentro da mesma localidade, e há ofertas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, tudo para os mesmos jovens que acabam o 9º ano, e muitas vezes estas ofertas entram em competição entre si. E isso é desastroso, claro, porque não estão ao serviço de cada jovem que termina o 9º ano, estão ao serviço de si próprios, dos seus interesses corporativos. E, portanto, isso muitas vezes distorce. E isto faz com que, muitas vezes, os agrupamentos que têm os jovens até o 9º ano condicionem os psicólogos a fazerem uma orientação dos alunos para que eles continuem lá na escola. E, portanto, não os orientam para digamos, prosseguirem aquilo que mais gostam de fazer e a sua vocação, mas dizem, tu ficas melhor é neste curso, que são os cursos que a escola tem. E os diretores, muitas vezes, condicionam a independência e a profissionalidade dos psicólogos por causa disso, não é? E isso é um grande desafio também atual, que é preciso superar e sobre o qual é preciso trabalhar e muito. Um outro desafio é ao nível pedagógico. Eu acho que, quer dizer, passados 33 anos, o mundo mudou, e apesar de tudo mudou bastante nestes últimos 33 anos, e hoje a realidade está a pedir uma formação e uma escola onde, posso deixar algumas notas, a primeira, onde os jovens tenham uma voz mais ativa, portanto, onde participem mais na vida da instituição, não sejam apenas os objetos de ensino ou os beneficiários de uma coisa que lhes é dada, mas que participem na construção da escola e no que faz, como faz, e mesmo até ao nível do currículo e dos projetos interdisciplinares, que participem muito mais ativamente na vida das instituições. Acho que hoje é uma das coisas que se pede e que se está a fazer em algumas escolas com resultados muito positivos, porque isso é uma forma de envolver os jovens naquilo que estão a fazer, digamos, na aprendizagem, digamos, na sua capacitação. E depois, ao nível pedagógico, trabalhar mais por projetos interdisciplinares e menos por disciplinas desligadas umas das outras. O saber só está dividido em disciplinas para nos organizarmos, porque o saber depois, na prática, não tem uma disciplina A ou B ou C. Eu posso envolver um elemento de matemática, um elemento de física ou de química ou de inglês, quando estou a fazer uma atividade qualquer, não é? E é essa capacidade de interligar os saberes que nos distingue, essa capacidade de os relacionar, interligar, isso é que faz as pessoas, digamos, colocarem inteligência naquilo que fazem. Portanto, trabalhar por projetos interdisciplinares, interligando as disciplinas e os saberes, os chamados projetos integradores, e isso tem sido feito em muitas escolas profissionais e secundárias. E creio que é um desafio que se deve, digamos, no qual se deve investir e muito. Do ponto de vista pedagógico, seriam estes desafios. Depois há o desafio também do financiamento, porque o ensino profissional no início houve possibilidade de o financiar com fundos comunitários e, portanto, se havia essa possibilidade, ela aproveitou-se e negociou-se isso na altura com a Comissão Europeia, mas o que se verifica é que, passados 33 anos, o ensino profissional continua a ser financiado por fundos europeus. Quer dizer, é uma coisa que um aluno... Eu tenho um filho que vai, 2 filhos, um acaba o 9º ano, vai para o ensino geral, e outro acaba o 9º ano, vai para o ensino profissional. O que vai para o ensino geral não tem nenhum problema de financiamento dos cursos, das escolas e tal. O aluno que vai para o ensino profissional tem problemas de financiamento dos seus cursos e da sua escola, porque não se sabe, o dinheiro vem, não vem, chega, não chega. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido e tem que ser resolvida com ponderação, mas tem que ser resolvida a questão do financiamento também do ensino profissional para o tornar sustentável. Nós que atingimos perto de 40% dos jovens estão em formação de tipo profissional e artístico e técnico, quer dizer, nós agora não podemos andar para trás, não é? Porque não é só andar para trás por andar para trás, é porque há uma parte importante da população, portanto dos jovens, que precisa deste tipo de ensino. De outra maneira, não continua a estudar ou continuará a estudar, digamos, mas fazendo uma escolarização sem qualquer motivação, sem interesse, não é?
Portanto, é a tal escola da seca, quer dizer, que terão que aguentar e que ficam ali a aguentar, de braços mais ou menos cruzados, e lá vão cumprindo a sua obrigação legal de estar na escola até aos 18 anos e no dia em que fazem 18 anos vão-se embora, desaparecem. Portanto, querem lá saber das qualificações ou das certificações. Portanto, e isso é que é muito grave, não é? Nós temos que ter o ensino para ser obrigatório, tem de ter qualidade, porque nós só devemos obrigar os cidadãos a andar na escola até aos 18 anos, porque é uma obrigatoriedade completamente, é muito pesado. Quer dizer, eu quando estudei, aos 10, 11 anos, 12, eu fui o único em 30 que continuei a estudar. Portanto, e se dissesse aos outros que tinham que ir para a escola, ficavam loucos, quer dizer, porque é um sistema muito constrangedor, é um mecanismo muito compressor, e levar isso até aos 18 anos é muito violento. E o Estado só tem legitimidade, o Estado, a comunidade, nós só temos legitimidade em levar essa população toda até aos 18 anos à escola, se lhes pudermos oferecer uma educação de qualidade, diversa, plural, adequada a cada um, não é? Porque senão não faz sentido nenhum, é uma violência estatal gratuita, não é? E creio que o caminho que fizemos ao longo destes 33 anos é muito bom e permite-nos hoje alicerçar mais 30, que sejam feitos com qualidade na mesma e com coragem, porque é preciso muita coragem para manter a qualidade da educação. Lei Educação, um ponto de encontro.